Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor. Aí, agora sim, agora tem uns crentes aqui. Eu quero começar hoje de uma maneira um pouco diferente. Quero compartilhar um pedaço da minha vida com vocês, pode ser? Bem rápido. Eu estava folheando, esse caderninho aqui é meu caderninho de oração. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Para quem está nos visitando, se for estranho, né, seja bem-vindo. Espero que você tenha uma ótima experiência conosco. Se parecer um pouco diferente, todo domingo aqui é meio diferente mesmo, né? E para quem está online, seja bem-vindo também. Espero que você tenha uma boa experiência conosco quando você estiver aproveitando esse culto, cultuando junto com a gente. Eu quero começar lendo um pedaço dessas minhas orações desse ano. Eu não sei você, mas 2020 foi um ano meio estranho para mim. Amém ou não? Acho que para todo mundo, né? Foi um ano meio estranho. E aí eu fiquei me perguntando recentemente, o que eu faço com 2020? Eu tenho as minhas resoluções, todo começo de ano eu escrevo lá o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E aí 2020 eu não sei se eu escrevo que eu bati minhas metas, se eu não bati minhas metas, se eu completei, se não completei, se o ano acabou, se o ano não acabou. E eu tô meio perdido com o que fazer com o ano. E aí eu voltei no meu caderno de orações, eu oro e eu anoto as minhas orações. E eu fiz várias anotações que queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês têm esse costume de orar assim, mas eu fiz várias e eu queria compartilhar com vocês. Estão preparados? Vamos lá. Dia 19 de março, no começo da pandemia, 19 de março de 2020, 2h30 da manhã. De madrugada a fila é menor, né? Então, 2h30 da manhã. A primeira pergunta que eu fiz na minha oração foi a seguinte: eu sempre me perguntei como seria a vida da igreja se o domingo não existisse. Começou a pandemia e eu me perguntando como seria a vida da igreja se o domingo não existisse. Se não tivesse culto domingo, como é que a gente ia ser crente? Como é que a gente ia ser cristão? Eu me perguntava isso. Aí uma outra coisa que eu anotei nas minhas orações pedindo para Deus. Eu estou esperando milagres da ordem financeira. Enquanto muitos têm falta, nós teremos abundância para prover para eles. Isso foi no começo da pandemia. E eu acredito que Deus respondeu as nossas orações. A gente conseguiu suprir bastante necessidade aqui durante a pandemia, né? Uma outra parte de uma outra oração agora, dia 26 de março. Que a igreja desenvolva uma paixão maior pelos nossos cultos e pela nossa comunhão. Eu não sei você, mas a pandemia despertou muita gente para a falta que isso daqui faz. A falta que faz o nosso culto, nós juntos, né? E essa foi uma das minhas orações. Enquanto o mundo está dominado pelo medo, a minha oração é que o Senhor tire o medo e dê fé para as pessoas. E aí a minha última oração, quer dizer, a última não, né? Tem várias aqui, mas a última dessa natureza. Dia 10 de abril de 2020, 2h10 da manhã. Então a tendência é de orar de madrugada aqui, né? 2h10 da manhã. A igreja está se levantando. O Senhor está levantando novos líderes. Deus, que o Senhor nos dê coragem e ousadia para quebrar barreiras de hábitos antigos. Que nós sejamos a geração que redefine o que é ser igreja. Eu acredito que nós estamos redefinindo o que é ser igreja. A igreja é uma palavra que assusta muita gente hoje na nossa geração. E eu acredito que nós vamos ser a geração que vai redefinir o que é ser igreja. A minha oração é para que cada vez que você vem aqui, frequente a nossa igreja, a capela, o culto, domingo, você veja um negócio tão diferente que talvez você nunca viu na sua vida uma palavra pregada de tal maneira, uma comunhão bem feita, que quando alguém te abraçar, você se sente e fala, cara, eu estou em casa, me senti em casa. Essa é a minha oração para você e por você. E eu quis compartilhar isso daqui para você entender como é que eu posso dizer? A intensidade que eu, pelo menos, gosto de cultuar. Eu, quando venho aqui, eu não venho para observar. Eu venho para cultuar Deus. Você veio para quê? Muita gente deve ter vindo para assistir uma mensagem, para assistir um culto. Você veio fazer o quê aqui? É a minha pergunta para você. Se você veio cultuar a Deus, meu convite é para você se despojar de tudo que está na sua mente nesse momento e focar a sua mente em Deus. Igual o pessoal que faz meditação, tentar limpar a sua mente e focar só em Deus. Para a gente poder se concentrar só em Deus. Amém? Queria orar com você
mais uma vez, se você quiser fechar seus olhos antes da gente começar, para nós podermos começar bem. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de te adorar e te louvar, de engrandecer o seu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos porque nada se compara ao seu amor. Te agradecemos porque hoje o Senhor se faz presente. Te agradecemos pelo nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E que nesse encontro, nesse momento, todas as nossas mentes e toda a nossa alma, toda a nossa força seja voltada para o louvor e adoração do seu nome. Que nós possamos cantar louvores ao seu nome somente e que hoje seja uma noite de encontro. Se há alguém aqui que não conhece Jesus ainda, que hoje Jesus se apresente para eles de uma maneira amável e agradável, para que todos nós nos rendamos aos seus pés. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e que tudo que é feito aqui seja feito para a honra e glória do seu nome. Amém. Bom, se você estiver nos visitando, a gente tem sempre alguns visitantes, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam se sentindo bem, estejam se sentindo em casa. Espero que você tenha uma ótima experiência aqui conosco. Seja bem-vindo à capela. Se você não está nos visitando, se você já está voltando, seja bem-vindo também. É bom saber que você voltou. É bom saber que você se sente bem alimentado, se sente bem cuidado. Aqui é a sua casa, sinta-se em casa, volte mais vezes. E se você estiver assistindo online, espero que você também esteja tendo uma boa experiência aí na sua casa. Quando você estiver passando por Volta Redonda, venha nos fazer uma visita, nós vamos te fazer se sentir em casa. Bom, eu tenho várias coisas para falar antes da gente começar a pregação. A primeira delas, eu acho que só vai entender quem já é parte da nossa família, né? Mas eu estou sentindo a igreja meio fria. Você está sentindo a igreja fria? Sentindo a igreja fria? Glória a Deus que a igreja está fria, amém? Normalmente a gente não fala isso, né? Porque a igreja fria é um sinônimo de coisa ruim. Mas é porque a gente está passando tão apertado aqui com calor e agora o ar-condicionado está pelo menos meio instalado, né? Tem esse aqui para instalar, que vai instalar segunda-feira, se Deus quiser. É uma guerra esse negócio de instalar ar-condicionado, mas amanhã vai estar pronto. A igreja está fresquinha, não tem ninguém suando, a escova das meninas não está derretendo mais, né? Isso é uma beleza, a maquiagem não está escorrendo, o pessoal vem para a igreja e fica retocando a maquiagem, né? Então tá tudo bem, graças a Deus. Espero que você esteja se sentindo confortável. E aí vai uma dica, o pessoal que está lá atrás apertado, o melhor lugar é essa seção aqui, ó. É no sofá, é onde está batendo o ventinho do Espírito Santo ali, ó, entendeu? Esse é o melhor lugar. Então, quem quiser sentar aqui, ó, ali chega o ventinho certinho, né? Então vai ser bom. Eu queria falar sobre um negócio até um pouco constrangedor, mas eu vou me arriscar. Antes de eu continuar, óbvio, não preciso lembrar, né? Vista a sua máscara, é importante você vestir sua máscara para você poder respeitar quem está do seu lado. Às vezes a pessoa está um pouco apreensiva. A gente está tentando manter o nosso distanciamento aqui. Óbvio, quem vem em família, né, senta junto, mas mantenha a sua máscara aí. Mas eu queria falar um negócio que pode ser um pouco constrangedor, mas eu vou falar assim mesmo. É o seguinte, quem aqui já se diz crente? Só para ninguém se envergonhar. Quem aqui já se diz assim, eu creio em Deus? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Show, você crê em Deus. Quem aqui acredita que a cruz foi de verdade, aconteceu de verdade? Ó, que bom, quase todo mundo, né? Quem aqui confia no que a cruz disse que ia fazer? Olha só, todo mundo. Olha que interessante. Então eu vou me arriscar. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para você ser um espectador. Ele não morreu para você ir para a igreja. Jesus não morreu para você vir aqui domingo. Jesus não morreu só para você ouvir uma música aqui e deu. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que você fosse um discipulador. Não é nem um discípulo, porque todo discípulo é um discipulador. E eu sei que talvez esse termo, para quem já é crente, está muito massificado na igreja, mas você precisa entender o que isso quer dizer. Depois que Jesus ressuscitou, a gente está falando de crucificação aqui, e depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e ele deu uma ordem. Ele falou, ó, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vocês vão e faz o quê? Façam discípulos. Não tem como fazer discípulo aqui no domingo. Não tem como. Eu falo para todo mundo, isso daqui é no máximo uma reunião de crente. No máximo. Mas isso aqui não é igreja. A igreja acontece quando você e mais algumas pessoas que se decidiram seguir Jesus de verdade se juntam num grupo pequeno, tão pequeno que você sabe o nome, eu sei o seu nome, você sabe o meu, a gente divide as coisas, a gente tem intimidade, a gente come junto, a gente ora junto, a gente passa por cima das diferenças. Isso é igreja.
E aí lá a gente se dedica a orar, a ler a palavra, a entender como ela funciona e pôr em prática a palavra de Deus. Não tem como fazer isso aqui domingo. É muito provável que você, na hora que você se propôs a orar aqui com a gente, a minha filha gritou lá atrás e já te atrapalhou, você já amaldiçoou ela já. O pessoal faz isso, não? Criança, né? Por aí vai. Mas tá bom, Deus te perdoa, não tem problema. Eu já te perdoei, imagina Deus que é muito melhor que eu. A gente faz isso direto. Por quê? Porque a gente distrai. A gente distrai com a música, a gente distrai com a pessoa do nosso lado, a gente distrai com o salto da irmã que é mais alto que o meu, e aí a gente fica comparando. Essa é a realidade da igreja dos domingos. Isso não é igreja. Isso é no máximo uma reunião. Deus não te chamou para ser espectador, Ele te chamou para ser um discipulador. E para você fazer isso, você precisa de um grupo pequeno. Você precisa de um grupo de pessoas que você confie sua vida para eles e eles confiam sua vida para você. E vocês repartem as coisas. A gente vai cansar de falar aqui e eu vou cansar de repetir. Jesus morreu na cruz para você ser um discipulador. E aí, quando você se encontrar com Ele, essa é a nossa esperança, amém? Na hora que Jesus voltar para nos buscar, ou quando a gente finalmente descansar, quando a gente se encontrar com Ele, Ele vai te fazer uma pergunta. Uma só. Sou eu conjecturando, tá? Posso estar errado, mas eu acho que Ele vai te fazer uma pergunta só. Ele não vai virar para você e falar assim, quantos cultos você foi na sua vida? Sabe por quê? Porque não tem como contar culto. Não tem como. A gente não conta culto. Porque culto é todo dia, o dia inteiro, o tempo todo. Então Jesus não vai te perguntar quantos cultos você foi. Jesus não vai te perguntar quantos versículos bíblicos você sabe. Sabe por quê? Jesus não está interessado na sua Bíblia que está no seu colo. Porque Ele não está interessado nessa palavra aí. Porque Ele é a palavra. Você consegue perceber quão maior é Jesus ou não? Está muito para sua cabeça? Ele não vai te perguntar essas coisas. Ele vai te perguntar, a única coisa que Ele vai te perguntar, você obedeceu? Só isso. Porque quando Deus te receber, ou Ele vai falar, afasta-se de mim, ou Ele vai falar, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel é o quê? Cara, eu te dei um comando só, um só. Vai e faz discípulo. Ensina para todo mundo a amar um ao outro, só isso. E isso só tem como acontecer num grupo pequeno. Então, para quem já é parte da nossa igreja, óbvio que se você estiver visitando, você sinta-se mais do que à vontade, isso não é um recado para você, nós não estamos direcionando nada para você, mas se você já faz parte da nossa igreja, se você se diz parte dessa família, você precisa de um grupo de conexão. Ah, eu não quero e tal, papai. Então, na verdade, você não quer ser igreja. Muito provavelmente você vai ter um conflito na hora que você se encontrar com Jesus. Então, eu estou falando aqui com a nossa igreja. Procure um grupo de conexão. A gente precisa exercitar isso. Você só vai conseguir experimentar Deus de verdade quando você experimentar Deus no próximo. Porque muita gente olha para Deus na vertical, mas Deus vai se apresentar para você de maneira muito mais fácil na horizontal, quando você enxergar Ele no seu próximo. Amém? Então essa era a primeira coisa desconfortável que eu tinha para falar. A segunda coisa desconfortável que eu tenho para falar é que se você se diz crente mesmo, provavelmente você deve ter um tempo de oração na sua casa, certo? Todo mundo aqui ora 1 hora por dia, amém? Amém? Glória a Deus? Não? 40 minutos? 10 minutos? Aí começam as mãos. Ninguém vai levantar a mão, né? Pô, saca? Ninguém vai levantar a mão. Mas olha só, a gente separou um espaço aqui, porque a gente sabe que a nossa vida é corrida. Então a gente separou um espaço aqui quinta-feira, para você poder vir orar. A casa está bonita, você chega aqui, liga o ar-condicionado, senta ali no fresquinho. Ó, eu ouvi um aleluia, tá vendo? Já aparece os pentecostais na igreja e começa a ficar melhor. Eu acho que eu devia desligar o ar, o que vocês acham? Que aí o povo esquenta, né? Mas a gente preparou esse tempo aqui, quinta-feira, para você poder vir orar. Se você quiser vir orar, toda quinta-feira às 8 da noite, a gente tem uma reunião de oração de 8 às 9, e aí você pode vir para cá, não tem liturgia nenhuma. Você chega aqui, se você quiser ajoelhar, você ajoelha, se quiser deitar, você deita, se quiser ficar em pé, você fica, e aí você ora, para você poder ter um tempo da semana, acumular aí seu tempo de oração. E por último, a última coisa desconfortável que eu tenho para falar é a seguinte: você não precisa dar dinheiro nenhum na igreja. Beleza? Essa é desconfortável. Porque o crente de verdade vai ficar desconfortável com o fato de que ele não tem onde botar o dinheiro dele. Ele tem que ser generoso. Amém ou não? Amém. Crente de verdade tem que ser generoso. O crente avarento não existe. Tem gente que fala assim, nossa, aquele cara é crente, mas ele é avarento. Mentira, ele não é crente. Porque crente avarento não existe. Só existe crente generoso, porque a gente se despoja das coisas. Todo cristão se despoja das coisas materiais. Sabe por quê? Porque você não vai levar nada daqui. Você não vai levar sua carteira, você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar seu carro, sua moto, você não vai levar nada disso. Nada. Nem esse corpo aqui que a gente tem, você vai levar. Nada. Então,
como todo cristão é generoso, eu quero te dar a oportunidade de você ser generoso. O que a gente vai fazer? A gente tem uma caixa que fica ali atrás, logo atrás desse casal bonito que chegou aqui, ó, esse casal de motoqueiros aqui, ó. Logo atrás deles ali, eles vão servir de nossos guardiões da caixa agora ali, ó. Não, brincadeira. Se você quiser fazer a sua doação, seja generoso. Aqui a gente não fala de porcentagem, aqui a gente não fala de dízimo, você não precisa se prender a nenhuma porcentagem. Fato é de que a gente acumula suas contribuições para você poder nos ajudar a pagar as contas daqui, todas as contribuições daqui vão para isso. Vai chegar um dia que a gente vai usar todo o seu dinheiro só para as obras sociais. Um dia, se Deus quiser. Quem consegue sonhar comigo isso daí? Um dia a gente vai ter dinheiro suficiente que a gente não vai precisar te pedir dinheiro para pagar a luz. Eu oro por esse dia, eu sonho com esse dia. Que não vai pagar aluguel, que não vai pagar meu salário, vai pagar nada disso. Eu oro por esse dia. Aí todo o dinheiro que entrar a gente vai distribuir na igreja de novo, com as pessoas que precisam, com a necessidade da comunidade. Esse dia ainda não chegou. Por enquanto a gente ainda precisa pagar conta. Então estou sendo bem transparente contigo. Se você quiser nos ajudar, você coloca o dinheiro ali naquela caixa, ou se você quiser contribuir com cartão, tem uma menina bonita lá atrás, chamada Gabriela, tá lá com a... É Gabriela ou Gabriele seu nome? Eu nunca sei, eu só chamo de Gabi, Gabriela, né? Então, Gabriela, só chama ela de Gabi, é a Gabi, aquela menina bonita que tá lá atrás. Você pode ir lá passar o seu cartão, se você quiser, ou deixar o dinheiro ali, ou vai aparecer aqui na tela um código, ou não, não sei se vai aparecer, mas enfim, para quem já é da igreja, eu esqueci, é eu que faço a apresentação, eu esqueci de mudar ali. Me virei bem nos 30, viu? Então, enfim, a gente vai te dar 30 segundos para você colocar a sua oferta ali, ou ir lá fazer o seu pagamento no cartão e depois eu volto para a gente começar a nossa palavra, tá bom? Fica à vontade, Deus te abençoe e até já já. Show de bola, show de bola. Ó, antes da gente apresentar o nosso pregador da noite, que hoje nós temos um pregador diferenciado. Calma, segura aí, segura a empolgação que o menino levantou o padrão aqui, você vai ver. Ele veio numa panagem hoje diferente. Mas falando de panagem, né? Você pegou o gancho, né? A gente preparou ali na frente uma loja e eu não sei se vocês lembram de eu explicando isso aqui semana passada, mas a gente inventou um negócio aqui que a gente resolveu chamar de empreendedorismo missional, que significa basicamente o seguinte: todos os produtos que a gente compra vêm de um fornecedor, de alguém que está fazendo missão, e a gente vende para fazer missão. Então essas camisas, por exemplo, que é de uma organização chamada Coletivo Emaús. Ali na frente tem algumas poucas ainda. São várias estampas e todas as estampas te ajudam a criar uma conversa a respeito do Evangelho. Aqui, por exemplo, tem Cristo junto com um leão, tem um pouquinho de sangue. Essa aqui é meio sanguinária, né? Aqui é o desenho Jesus, se eu não me engano, é Jesus pegando a mão de Pedro na água. Maneiraça essa daqui. Enfim, as camisas do Coletivo Emaús estão ali, tem algumas femininas, outras masculinas. E eles estão num projeto agora de todos os fundos que eles arrecadam vendendo essas camisas vão para construir uma creche no sertão do Piauí. E aí a gente resolveu pular dentro dessa missão junto com eles. Então o que a gente faz? Todo o nosso lucro vai para fazer missão do mesmo jeito. Então a gente não tem objetivo de lucrar nada com aquilo ali. É só movimentar, a gente te ajuda a criar uma conversa de missões quando você veste a roupa e tal. E aí quando você compra, você ajuda. E quando a gente vende, a gente ajuda. Aí a gente se empolgou e mandou fazer umas camisas nossas também, né? Aí a gente já botou logo para quebrar e botamos a nossa estampa lá na igreja, para quem não gosta de igreja, que é isso aqui que a gente quer ser, uma igreja onde todo mundo se sente bem, preto, branco, rico, pobre, hétero, gay, PT, PSB, Bolsonaro ou Lula, não interessa. Aqui cabe todo mundo, amém? Então é isso, essa é a nossa ideia. E aí a gente fez a igreja, a camisa, uma igreja para quem não gosta de igreja, e uma camisa da nossa série. Aí é o seguinte, essas aqui tem poucas. E eu preciso acabar com elas hoje. Então, na hora que você sair, faça ali a sua compra de Natal, amigo oculto, aniversário, Páscoa, todos os eventos do ano que vem você já compra ali de uma vezada só, entendeu? Pode passar o cartão. A loja não é igreja, então na igreja a gente só aceita débito, mas na loja aceita crédito. Divide em 2 vezes, você fica à vontade. Se você fizer dívida, o problema é seu, você se vira para pagar depois, beleza? Essa é a nossa ideia lá. Então, passa lá na loja para você poder adquirir uma dessas camisas aí, vai ser muito bom poder ajudar essa missão aí. Se você ainda não viu, tem um vídeo nosso rolando no Instagram sobre empreendedorismo missional e o que isso significa. Procura lá no Instagram da Capela, você vai ver a explicação de tudo para você ficar mais confortável com isso. Show! Chegamos no nosso melhor momento do culto, amém? É isso aí, é uma igreja boa, igreja que gosta de ouvir a palavra, e hoje a gente tem um pregador especial. Durante essa série toda a gente teve pregadores especiais, pregadores diferenciados, né? E aí a gente fez uma brincadeira que o pessoal colocou uma panagem diferente. Eles estão acostumados a ver o pastor dessa igreja aqui. Eu não sei se vocês conhecem o pastor dessa igreja, mas ele anda meio fuleiro, anda de boné e tal. E aí o pessoal resolveu botar uma panagem diferente, veio todo mundo equipado, né? Então hoje o cara veio para arrebentar, veio para arrasar corações. Mas além da vestimenta do cara,
Eu tive a oportunidade de conversar com ele durante a semana e a gente vai falar de um tema hoje que é o que a gente cantou aqui, está consumado. A gente vai falar sobre coisas muito delicadas. E, cara, eu vou levantar sua expectativa para o seguinte: eu acho que você nunca ouviu uma mensagem tão profunda quanto a mensagem que você está prestes a ouvir agora. Então eu quero te convidar a preparar o seu coração. Abre o seu coração para você poder escutar o que Deus vai falar contigo, porque Deus também usa os pregadores durante a mensagem, amém? Esse é o melhor momento do nosso culto. Então, Nígia, vem para cá. Vamos receber o Nígia. Esse é o cara. Um dia eu vou pregar nessa panagem aí. Cara, a nossa igreja é assim. Então, eu não sei se isso é normal para você, mas eu queria te pedir para você estender suas mãos para cá, porque enquanto ele prega, Deus usa ele. Enquanto você ouve, Deus te usa também, amém? Então, vamos orar para que Deus use a vida dele e as palavras que ele vai falar, para que todo saia todo o nervosismo. Vou fazer uma massagem. Para ele ficar bem. Show. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida do Níger. Te damos toda a honra e toda a glória pela vida do seu filho. Te agradecemos, ó Pai, porque ele se colocou à disposição para comunicar a sua palavra. Te pedimos que o seu Espírito Santo transborde na vida dele agora, nesse momento, e que as palavras que ele diga na boca dele saiam diretamente do seu Espírito, que façam bem para o nosso Espírito, que edifique a sua igreja e que nós sejamos confrontados e transformados por aquilo que ele vai trazer para nós agora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Quebra tudo. E aí, pessoal? Deixa eu esperar aqui meu apoio, que aqui tem uma colinha, entendeu? Hoje eu já falei com o Pedro ali que a pregação vai durar 1 hora, porque a gente já tem o ar-condicionado, a galera já não tá mais naquele sufoco do calor, então dá pra gente estender mais um pouquinho, né? Zoeiro. Então, galera, o Pedro já falou, me apresentou, me chamo Níger. Lembrei do dia do Hugo, ele comentou que ele fazia acho que 1 ano, né, ou 2, que você vinha na capela, 1 ano. Eu também estou nesse processo, já tem mais ou menos 1 ano que eu venho para cá. Eu já conhecia da praça, muita gente aqui deve lembrar da capela, ela ficou muito conhecida lá na praça, na vila, Praça Japão. E eu achei muito legal o espírito natural que as pessoas tinham de se reunir, ficava todo mundo num círculo, né, que eles ficavam num espaço ali, não sei se você já teve a oportunidade de ir nessa praça, mas eu me senti muito comovido com a forma como eles faziam as coisas ali. Era diferente de toda a igreja que eu já tinha passado. A minha família é uma família cristã. Eu era aquela criancinha que ia na escola dominical, tinha professorinha da escola dominical, então eu cresci vendo a igreja que eu acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver, que é a igreja brasileira, com seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas enfim, desde aquela época eu venho frequentando. Desde o ano passado eu já venho uma forma mais assídua, e a galera que me recebeu de braços abertos, e hoje estou tendo a oportunidade de passar essa mensagem para vocês. A gente está numa série, todo mundo sabe, quem acompanha aí no Instagram já viu, que chama As 7 Falas de Jesus na Cruz. E a gente viu aí 5 frases, a última frase foi incrível, foi o Pedro que trouxe a mensagem. A mensagem foi: tenho sede. E eu não lembro se vocês acho que tem muita gente que está visitando, então a galera não deve ter acompanhado desde o início. Então eu vou dar uma recapitulada muito rápida aqui o que passou nas outras mensagens. E uma coisa interessante antes disso é que, não sei se vocês observaram, cada frase a gente está colocando uma palavra que resume a frase. Porque às vezes é uma frase longa, por exemplo, na do Hugo foram 2 frases, né? Tipo, ele falou com a mãe, depois falou com o discípulo, e aí a gente resumiu na palavra cuidado, e a palavra de hoje é vitória. Essa é a palavra que a gente trouxe para vocês hoje. Vou continuar aqui. Antes da gente entrar nisso, eu só quero lembrar vocês que desde o início dessa série a gente veio acompanhando e a gente viu como Cristo foi humano em tudo aquilo que ele passou. A gente tem aquela frase, quem é cristão já ouviu, que Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. E desde o início da série a gente acompanhou o sofrimento de Cristo,
a parte antes dele subir, carregar a sua cruz, antes de ser traído pelo discípulo dele. A gente acompanhou através da rede que trouxe a primeira mensagem. Ela falou da agonia de Jesus ao fazer as orações, quando ele terminou a ceia e foi para o monte, chamou os discípulos dormiam enquanto ele chorava sangue e clamava para o Pai, né, por conta de tudo aquilo que ele ia ter que passar, porque desde o início Jesus Cristo sabia o que ele ia passar, e é isso que a gente vai ver aqui. A trajetória dele, desde o Getsemane até a cruz, foi o que a Regi trouxe, e é isso que eu queria enfatizar, porque foi exatamente a parte que a gente viu a humanidade de Jesus. E hoje eu quero trazer para vocês a parte que a gente às vezes não entende, que é como ele era homem e era Deus ao mesmo tempo, né? Então, depois a gente vê toda a humanidade de Cristo, a humildade, o sofrimento como ser humano. Hoje eu quero falar com vocês de como que é esse Jesus que é Deus. Amém? Antes disso, a gente precisa entender o que é tetelestai. Aqui a gente colocou vitória, porque é a palavra que a gente escolheu, mas na verdade tetelestai na tradução é está consumado, que foi até o hino que o pessoal do louvor cantou. E para a gente entender essa palavra, a gente vai buscar os significados que essa palavra tinha na época de Jesus, com as pessoas do dia a dia, em que ocasião que elas usavam essa palavra. E a primeira ocasião é o seguinte, o primeiro significado, eu trouxe 3 significados dessa palavra. Essa palavra é uma palavra grega, e o primeiro significado que as pessoas usavam no dia a dia era quando um servo ou um pai ou um senhor pedia um servo tinha que cumprir o que o seu senhor pedia. Então, se eu tenho que naquela época a gente tinha escravidão, então é um outro assunto, mas não é sobre isso que eu quero dizer, é o seguinte, lá eles usavam essa palavra, o primeiro significado os servos, eles tinham que concluir a obra dos seus senhores. Então, quando o Senhor ele dava uma tarefa para o seu servo e ele ia lá cumprir, acontece que quando ele cumpria essa palavra, ele chegava, essa função, essa obra, enfim, ele chegava até seu Senhor e falava assim, tetelestai, ou seja, o que você pediu para eu fazer, eu cumpri. Isso era tanto nesse exemplo que eu falei de senhores com os servos, assim como de pai para filho. Às vezes o pai também queria que seu filho fizesse alguma coisa. É legal a gente imaginar Cristo dentro disso, como a gente já está falando aqui de Jesus, de crucificação. Você pode imaginar, às vezes, Jesus criança. A gente não fala pouco sobre a infância de Jesus, mas imagina ele criança com o pai dele, eles eram carpinteiros, acho que todo mundo sabe disso. Imagina que às vezes o pai dele pedia para ele terminar alguma coisa e falava, isso daqui você que vai terminar. E aí o pai dele ia fazer alguma coisa na rua, quando ele voltava, ele chegava e falava, tetelestai, ou seja, eu cumpri aquilo que o Senhor, meu pai, ou no caso de um servo, ao seu Senhor, que ele cumpriu a tarefa. Um outro exemplo de como essa palavra era usada nessa época é quando tinha uma propriedade. Às vezes você queria comprar uma casa, os judeus, enfim, quando você comprava, isso é legal também trazer para vocês entenderem os nossos dias de hoje. Imagina você que está fazendo uma faculdade, tem o seu carnê para pagar, ou, sei lá, brasileiro adora mais Casas da Bahia, você tem seu carnê lá das Casas da Bahia, ou então hoje em dia tudo é crédito, né, parcela, então você está lá pagando aquilo e você tem essa dívida. E quando você termina de pagar essa dívida, você diz, tetelestai. Ou seja, está cumprido, né? Acabou, eu terminei de pagar, isso está quitado. Esse é o segundo exemplo dessa palavra. E também mais um exemplo é quando a gente tinha comércio de mercadorias. E às vezes você tinha que, na verdade, propriedade quando eles compravam uma casa. Mas dá para a gente juntar aqui os dois, eram 3 exemplos, mas para o tempo corrido eu vou resumir bem. Pode tanto ser quando você tem um carnê, uma dívida, como também esse exemplo da propriedade, você comprava uma casa e eles te davam um documento que provava que aquela casa era sua. Seja você tendo pagado parcelado ou não, você recebia esse documento escrito tetelestai, com carimbo, na verdade, escrito tetelestai, porque você agora
tem propriedade daquela casa. E às vezes também, muita gente não... Naquela época, Roma, que era o império, né, o grande império, e às vezes você não era cidadão de Roma, mas você podia se tornar cidadão de Roma. E aí você tinha que pagar vários tributos, vários documentos, e quando você se tornava cidadão ali nas províncias, você também recebia um documento, alguma coisa que provava que você é cidadão de Roma. Então agora você faz parte desse estado, desse império. Esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês da palavra tetelestai, que é uma palavra grega, mas que era usada dessa forma na maioria dos casos nessa época. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte. Aí ele está assim, e se? Aí agora eu vou levantar algumas questões aqui com vocês. Você já pensou se por um acaso, naquela parte que eu disse que Jesus estava ali orando, em todo o ministério dele, você já pensou se ele tivesse desistido? Se ele não tivesse concluído? Hoje a gente cantou aqui, está consumado, está pago. Eu dei aqui para vocês agora os exemplos de como essa palavra era usada. Você já se perguntou, e se Jesus não tivesse chegado até o fim? Vocês já se fizeram essa pergunta? E se ele tivesse desistido no meio do caminho? O que seria de nós, né? Eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. E se por um acaso também ele tivesse se esquecido de quem ele era? E se ele tivesse tido uma crise de identidade? Hoje em dia a gente vê muito se falar sobre identidade. Identidade, na verdade, sempre foi um problema para o ser humano. E se Jesus tivesse tido esse problema? E se ele duvidasse de que ele era filho de Deus? E se ele duvidasse do ministério dele, do propósito, do porquê ele tinha vindo aqui na Terra? Aí muita gente vai pensar assim, nossa, mas que absurdo pensar isso, Jesus com crise de identidade. Como assim? Se você acha que isso é impossível, eu quero te mostrar o porquê que isso é impossível. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir aí em Números 23:19. Amém? Lá está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, vocês sabem qual é a primeira profecia da Bíblia? A Bíblia, ela é cheia de profecia, amém? Quem é cristão já está acostumado com tantas e tantas profecias. A primeira profecia da Bíblia está em Gênesis 3:14, que foi quando o homem tinha acabado de desobedecer a Deus, tinha comido, né, daquilo conhecido, tido conhecimento do qual ele não tinha entendimento nem capacidade para ter. Por isso que ele não podia ter acesso àquele fruto. Mas, nesse momento que isso acontece, o próprio Deus lança a primeira profecia da Bíblia. Ele diz que da semente da mulher ia vir um que ia esmagar a cabeça da serpente. Amém? O que isso quer dizer? A morte tinha entrado na nossa dimensão. A morte tinha entrado no mundo que a gente conhece aqui na nossa realidade. Não tinha morte antes. Só que com essa desobediência, por o homem ter tido acesso a isso, ele teve que morrer. Porque como que ele ia ter acesso agora à árvore da vida eterna? Sendo que ele não sabia nem discernir o bem e o mal. Porque lá está escrito, discernir o bem e o mal, fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas só porque eles comeram ou tiveram acesso a isso, eles já sabiam discernir o bem e o mal? Ou a gente está aprendendo isso até hoje? Então, Deus, o próprio Deus, ele diz que da semente da mulher ia vir um que ia vencer a morte, que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus, ele cumpre o que ele fala. Porque Jesus Cristo veio, não veio? Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que ele disse que ia cumprir.
ele era o Messias que Deus havia prometido. Que o próprio Deus prometeu lá em Gênesis. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus não mente. Como está aqui escrito no versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele vai cumprir o que ele falou. Se ele promete, ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, isso é uma parte que eu quis trazer para vocês sobre as características de Deus. Uma das características de Deus. Deus é amor, mas dentro do amor tem o quê? Fidelidade, confiança e palavra. E agora, para a gente seguir, já indo para o meio aqui da nossa mensagem, a gente vai ver agora com Jesus, como foi. Jesus, ele começou o ministério dele e o tempo todo, se você abrir o livro de João, você vai ver que o tempo todo a identidade de Jesus era questionada. Conforme ele ia fazendo os milagres, realizando as obras, o tempo todo chegava a gente falando: quem é você para fazer isso? Com que autoridade você perdoa pecado? Tem uma ocasião que as pessoas ficam mais surpresas dele ter perdoado o pecado do que ter feito um milagre de cura. Para a gente, parece que, nossa, a pessoa não andava, começou a andar, isso é um milagre. Nessa ocasião específica, eles ficam mais assustados porque ele concedeu o perdão do pecado para a pessoa. Então, o tempo todo, Jesus era questionado. E uma das passagens mais importantes que eu trouxe para a gente saber, perceber sobre essa identidade de Jesus foi o próprio João Batista. João Batista batizava antes de Jesus, ele abriu o caminho para Cristo, amém? E conforme ele ia batizando, as pessoas perguntavam: o que você está fazendo? E ele dizia: eu estou abrindo o caminho para aquele que vai vir. E quando Jesus veio, o que aconteceu? Quando Jesus veio, ele quis se dobrar aos pés de Jesus. Jesus falou: eu vim aqui para você me batizar. Eu não tenho capacidade para te batizar, quem sou eu? Ele falou: não, precisa se cumprir a profecia. E no momento que ele batiza Jesus nas águas, o que acontece? O próprio céu abre e desce por cima de Jesus uma luz como uma pomba e a voz de Deus que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O próprio João Batista e todas as pessoas que estavam ali testificaram os céus abrindo. Vocês já imaginaram isso? Efeito especial, gente. O céu abriu e desceu uma pomba e a voz de Deus como um trovão, como na maioria das vezes é citado na Bíblia. E desceu, e iluminou e comprovou: esse é meu filho amado. Um outro passagem que eu acho interessante sobre essa identidade de Jesus é antes dele começar o ministério dele, por assim dizer, antes dele realizar qualquer milagre, qualquer coisa incrível, milagrosa, ele vai para um casamento com a família dele, acho que é em Caná o casamento, e beleza, a galera tá lá, música, festa, casamento, o povo lá é bem festivo, e de repente o vinho acaba. E aí a mãe de Jesus, quem conhece vocês mais do que a mãe e o pai de vocês? Ou, se não foi sua mãe ou seu pai que te criou, sua avó, quem for, essa pessoa te deu amor e ela sabe quem você é aqui dentro. Amém? E nessa hora, a mãe de Jesus, portanto, ela sabia quem ele era, e a gente conhece a história, ela recebeu o anjo que disse para ela que ela ia engravidar desse Messias que foi prometido lá em Gênesis, no início de tudo. Ela ficou grávida do Espírito Santo, teve Jesus, a gente deu um exemplo aqui de algum momento esporádico que Cristo cumpriu a obra do pai dele, José. Mas agora, para a gente entender como ele cumpre a obra do Pai dos céus, do Pai verdadeiro, do nosso Pai, que é isso que ele vai trazer para a gente, a identidade dele de filho. Só tem um spoiler aí, tá, gente? Mas beleza. Ó, nessa hora a mãe dele chega e fala assim: então, o vinho acabou. Aí, imagina a situação, Jesus vira para ela: o que eu tenho a ver com isso? E daí, tipo, mas ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Porque ela sabia quem ele era. E aí, ela, ó, você fica aí, o vinho acabou, nossos parentes vão passar vergonha, se vira.
Falou para os empregados, tudo que ele mandar, vocês fazem. E aí Jesus foi lá e fez o primeiro milagre dele. Um ponto interessante que eu esqueci de citar dessa hora é que ele vira para ela e fala assim, ainda não é a minha hora. Ou seja, eles estavam falando ali do Filho de Deus, né? E aí ele transforma a água em vinho, e esse é o primeiro milagre dele. Depois disso começa todo o processo e todo o ministério de Cristo. Mas nesse ponto a gente viu mais uma situação onde a gente percebe a verdadeira identidade de Cristo. E para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem em João 10, 23. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo você vai nos deixar em suspense? Você é o Cristo? Diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creem em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Agora anda um pouquinho para frente e vai para o 31. 10, 31. Eles continuaram ali nessa conversa, nessa situação, e aí viraram para ele e, mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. E Jesus disse, por orientação do meu Pai, eu fiz muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma ser Deus. Afirma que é de Deus. Ou seja, mais uma vez, a identidade de Jesus é questionada. Depois, no 10:36, continuando, eles falam assim, ele fala, né, para os líderes religiosos. Engraçado, né? Para os líderes religiosos. Por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. A gente acabou de lembrar agora o episódio de João Batista. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o meu Pai está em mim e eu estou no Pai. Como a gente pode ver, Jesus é o Filho único do Pai. Até então, né? Ele era o único Filho de Deus e Deus entregou ele em nosso favor. Ele estava com Deus no próprio Evangelho de João. Desde o início você vai perceber que diz que no início de tudo, antes de tudo, era o Verbo e o Verbo estava nele. Ou seja, eles estavam Deus em Cristo e Cristo em Deus. Muita gente, né, tem problema com isso, mas aqui nas Escrituras a gente pode ver que é bem claro que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém? E aí, agora a gente volta em umas perguntas que eu quero fazer aqui com vocês. Você pode ver que dentro dessa situação não tinha como Jesus desistir. Nem que ele quisesse, a gente perguntou, e se Jesus tivesse desistido? Ele não podia, porque lá no início já havia uma profecia, no início de tudo, dizendo que ele venceria. Então ele não tinha outra alternativa senão vencer. E o tempo todo você vai observar que a identidade dele é questionada e ele fala o tempo todo, eu vim finalizar a obra do meu Pai. Eu vim pagar a dívida que vocês tinham, que todos nós tínhamos diante de Deus. Porque a gente não obedece. Pedro falou aqui no início de obediência. É isso que Deus pede da gente, obediência, e a gente não obedece. Você acha que se a gente estivesse lá no lugar... Eu já conversei com muita gente, a pessoa, não, mas eu não sou Adão e Eva. Você busca Deus todo dia? Ou você foge de Deus todo dia, igual eles fizeram? Ou você se esconde de Deus, igual eles fizeram? Então, eles são os nossos pais. Mas Cristo veio para mudar tudo.
E ele nos deu essa identidade dele. Ele não pode mentir, ele não pode se arrepender. Ele diz que vai fazer, e se ele diz que vai fazer, ele vai fazer, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, mesmo sendo um homem, Jesus era Deus. Estavam presentes as maiores características de Deus na pessoa de Jesus Cristo: amor, santidade, perfeição, fidelidade e justiça. Estavam todas elas em Jesus. Então, a gente chega agora na nossa palavra, que é vitória. Agora a gente consegue entender, acredito que todo mundo conseguiu me acompanhar aí, apesar do meu nervosismo, das minhas gafes, mas todo mundo pôde acompanhar como a identidade de Cristo era questionada. E o que eu quis trazer pra gente, essa é uma pregação muito diferente do que as pessoas costumam ouvir sobre estar consumado. Porque todo mundo gosta de dizer: Jesus cumpriu todas as profecias, Jesus venceu tudo que foi proposto para ele. Ok, mas qual que é o exemplo, o que a gente tira disso para nossa vida prática do cotidiano? O que saber que Jesus fez tudo isso traz pra gente no dia a dia? Ou seja, traz pra gente isso, a vitória. Tinha umas perguntas aqui no início que eu esqueci, mas que ainda dá pra perguntar. Eu gosto muito de pergunta, tá, gente? Vocês devem ter percebido. A pergunta era: por que isso foi feito? Por que teve a cruz? Por que Jesus teve que passar por tudo isso? O que ele venceu? Para que ele venceu? Por que ele venceu isso? Essa resposta a gente encontra em tudo isso que foi dito aqui. Ele venceu porque ele queria nos trazer para o Pai. Ele queria nos resgatar, ele queria resgatar o nosso coração, a nossa identidade. Ele nos deu a sua identidade de filho. Antes ele era o único filho, agora ele é o filho mais velho. Nós somos todos irmãos e ele nos deu uma nova família. E para finalizar, eu gostaria de lembrar para vocês das pregações, das palavras que tiveram nas mensagens anteriores à minha. A primeira foi perdão. Cristo, ele conquistou o perdão para a gente. A segunda foi salvação. Cristo conquistou a salvação para a gente. A terceira era cuidado. Ele teve esse cuidado conosco e nos joga dentro da nossa família, de uma nova família, que não tem a ver com laços de sangue, para que a gente cuide um do outro. A quarta mensagem foi quando ele se sentiu abandonado, quando ele estava lá pregado na situação onde ele já estava morrendo, na situação humana dele, e ele se sentiu desamparado, mas Deus estava lá. Por que Deus estava lá? Porque foi cumprido o que havia sido prometido. Então Deus estava com ele naquele momento também. E qual que é o exemplo prático disso pra gente, para trazer pro cotidiano? Mesmo enquanto você está sozinho, você acha que não tem ninguém, você foi abandonado, você acha que o próprio Deus te abandonou. Não, Jesus Cristo passou por isso, ele também sentiu essa angústia, ele também sentiu esse desespero, e Deus estava lá porque a promessa foi cumprida. Ele venceu a cruz, então você também vai vencer, seja o que for que você estiver passando. A quinta mensagem: tenho sede. O gosto amargo que ficou na boca de Jesus, o Pedro falou pra gente aqui no último domingo. Então, às vezes, a gente tá passando alguma situação que parece que a boca tá seca, que você tá com sede, cara. E não tem uma água, não tem um amigo, nada. E aquele gosto na sua boca, e você não sabe o que fazer. Nessa hora, Jesus Cristo também sentiu essa sede. Jesus Cristo também sentiu esse gosto, um gosto inimaginável, que a gente comentou aqui. Você pode acompanhar na internet as outras mensagens, vale muito a pena, para a gente chegar nesse ponto onde Jesus venceu. Venceu para a gente ter perdão, venceu para a gente ter salvação, venceu para a gente ter cuidado um com o outro, para ter o nosso cuidado que vem dele, venceu para a gente poder estar todo mundo junto e sem que nada possa nos separar do amor dele. Amém? Então, eu queria trazer isso para você, para que você saísse daqui pensando que o seguinte, que a palavra foi cumprida, que Deus ele não mente, que Deus ele cumpre o que ele fala, que se ele prometeu alguma coisa para você, ele vai cumprir. Se você acredita na cruz, se você acredita em Jesus Cristo, ele vai cumprir o que ele disse para você. Não importa o que
apareça na nossa frente que, tipo, nossa, isso nunca vai acontecer ou isso nunca vai se resolver. Se você acredita na cruz, se você acredita que Jesus venceu, isso também vai ser vencido, vai ser conquistado, vai ser consumado na sua vida. Amém? Hoje a gente recebe a vitória de Cristo. Ele ressuscitou, pisou na cabeça da serpente, nos restaurou e nos deu uma nova identidade. A identidade de filho de Deus, que era a identidade que ele tinha. Amém? Eu quero orar junto com você agora para a gente terminar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui. Te agradeço que, apesar de tudo, Pai, o Senhor pôde trazer todos em segurança, pôde fazer com que todos aqui estivessem presentes. O Senhor trouxe cada um, aqueles que eu pedi, que o Senhor sabia que precisavam ouvir essa mensagem. Então, que o Senhor agora coloque, Pai, dentro do coração deles o Teu Espírito Santo. Mostre para eles que tudo, Pai, que passou não importa, porque aquela pessoa, ela pode muito bem não existir mais, porque Jesus venceu na cruz. Jesus transformou a nossa identidade. Ele venceu, cumpriu todas as profecias e nos deu um novo rumo, uma nova cidadania, a caminho do céu, Pai. Então eu te peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada um aqui, que leve em segurança para casa e que essa mensagem possa transbordar durante a semana em nosso coração, que a gente não possa deixar de lembrar que nós somos agora teus filhos, que agora a gente tem uma nova casa, um novo reino, um novo lugar para onde a gente vai olhar e para onde a gente vai, porque o Senhor cumpre o que o Senhor diz. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Esse é o cara. Muito bom. Muito bom. Espero que você tenha sido abençoado. Eu não sei você, mas quando eu vejo pregadores diferentes, né, para mim, assim, eu faço isso aqui todo domingo. Então, quando tem um pregador diferente, eu sento ali, eu fico assim, cara, o que ele vai falar? O que ele vai falar diferente? E essa mensagem, cara, me levou num lugar, assim, muito particular. Porque agora que eu sou pai, né, eu tenho 2 meninas, e eu fico meio mole, né? Eu pareço durão assim, mas quando você é pai de menina, você fica meio mole. E eu tenho o costume de falar para minhas filhas um negócio que tem a ver com identidade. Eu ensinei para elas desde pequena, e a sua mensagem me levou lá nesse lugar. Eu ensinei para elas desde pequena, eu falo para elas assim, Bianca, qual que é o seu nome? Né, como o inglês é a primeira língua dela, daí ela repete, my name is Bianca. Eu falo o nome inteiro, por favor. Bianca Militão, porque o nome tem poder, né? E aí eu falo para ela repetir. Aí eu pergunto para ela assim, mas você, o que é você? Ao invés de quem é você, o que é você? Eu pergunto para ela. E ela ensinou a repetir essas palavras. Ela fala assim, I'm beautiful, I'm capable, and I'm loved. Praise the Lord. Que significa, eu sou linda, eu sou capaz e eu sou amada. Glória a Deus. Por que eu estou te falando isso? Você está falando de identidade, cara. E talvez no seu bolso esteja uma identidade de papel. Nessa identidade de papel contém o seu nome, que o seu pai te deu e que sua mãe te deu. Mas esse não é o seu nome de verdade. O seu nome de verdade está escrito numa pedra que você vai receber quando você se encontrar com ele. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é o que você faz aqui, ou o que você deixa de fazer, ou o que você fez. Deus não se importa com o que você fez, nem com o que você vai fazer. Deus não se importa com o seu passado e nem com o seu futuro, porque para Deus não tem tempo. Deus se importa com o seu coração e com o quão perto você está dele. Essa é a sua identidade. A identidade que Deus te deu, que está ancorada em tudo isso que você falou, Nígia, na vitória, no perdão, no cuidado, essa é a sua identidade. Então hoje, a minha oração é para que você saia daqui hoje sabendo que você não é o engenheiro, o professor, o pastor, o seja lá o que for. Você é filho e filha amada de Deus. Amém? Você consegue crer nisso? Você é filho e filha de Deus. Isso aqui é só o envelope. O que está dentro é o que importa. Isso é o que importa. É isso que você precisa levar para casa dessa mensagem. O que Jesus conquistou para você na cruz foi uma identidade de verdade. Uma identidade que não é abalada por nenhum homem. Uma identidade que não é abalada por nem nada. Uma identidade santa. Uma identidade separada, só para você. Eu vou meditar nessa mensagem durante a semana várias vezes, para aquilo que a gente vai fazer. Mas é isso, cara, muito legal. Eu espero que você tenha sido abençoado mesmo. E eu quero te encorajar, antes de ir embora,
Se você estiver nos visitando, a gente separou um presente para você. Dentro dessa sacola aqui tem um presente que é surpresa, eu sou proibido de falar, porque se eu falar estraga a surpresa. Então você precisa ir entrar ali naquela sala, que tem uma sala secreta. Quando você entra ali, você já sai por... Não, brincadeira, não tem nada de secreto ali. Mas ali dentro daquela sala tem um pessoal já separado para conversar contigo, trocar uma ideia rápida, é lógico, respeitando os limites de todo mundo, mas não vá embora sem passar por ali e pega o seu presente. Tem aqui algumas informações da igreja e um presente mesmo, para você levar e ter um pouco de lembrança da capela. Aí no caminho para casa você tira uma foto lá, marca lá a capela se você quiser, para lembrar desse presentinho. Mas não vá embora se você está nos visitando. Eu sei que tem gente que está nos visitando por várias vezes, né? A gente tem visitantes que voltam várias vezes. Você é bem-vindo também, pode ir lá, não tem problema. Leva o seu presente, vai ser um prazer poder te abençoar, tá? É ali dentro daquela sala, não vá embora sem passar por ali. No mais, quem quiser, a loja está aberta ainda. Ainda tem algumas camisas lá, se você quiser passar por lá. Não deixa de comprar o seu presente de Natal, seja lá o que for. Enfim, espero que você tenha uma semana abençoada, cheia de oportunidades de abençoar outras pessoas. E eu espero te ver no próximo domingo, se Deus quiser. Tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.